Boa tarde, o programa Profissão Sucesso começa agora. E eu conto com o reforço dos alunos do Liceu Contemporâneo de Ribeirão Preto. Bem, os principais vestibulares do país estão se aproximando. É tempo de aumentar a carga das aulas extras, provas, simulados e plantões para quem quer entrar numa boa faculdade. A insegurança e o medo sobre qual carreira seguir ainda estão entre os maiores obstáculos para os jovens de todo o país. A participação da família passa a ser um fator positivo nessa difícil e importante tarefa. E a orientação dos pais dá maior segurança na adolescência e na fase adulta. Além disso, é importante ficar ligado em nosso programa, todos os sábados, para conhecer melhor as profissões e tirar dúvidas sobre o mercado de trabalho. E tem ainda as vagas de emprego e o concurso que vai premiar, concurso Profissão Sucesso, quem responder primeiro e certo a nossa pergunta. São mais de 300 cursos à sua disposição. Bem, vamos ao tema de hoje. Há negócios ou por lazer, cada dia mais pessoas viajam dentro do país ou para o exterior. A diversidade de pacotes turísticos torna trabalhosa a montagem de uma programação de viagem. Por isso, é importante ter um auxílio de um profissional capacitado na área, que é o agente de viagens. Apertem os cintos e vamos desfrutar dessa profissão. Sentadas nas poltronas da nossa primeira classe estão as agentes de viagens Renata Calil e Aline Antloga Lopes Rodovalho. Boa tarde e sejam bem-vindas. Eu acho que por esse sobrenome já mostra que viajou um pouco, né? De onde vem esse sobrenome? Ele é grego. É grego? Isso. Antloga? Antloga. Antloga. Tem que... A língua. Gente, também sejam bem-vindos. Tá bom? Vocês por estarem aqui nos ajudando a fazer perguntas para elas, né? Como é que é? Hoje o agente de viagem tornou-se uma profissão, não é? Não existe um curso só para agente de viagem, Renata, existe? Não, existe o curso de turismo e uma das capacitações é o agente de viagem, né? O turismólogo, ele pode atuar em hotelaria, recreação, eventos e também na parte de agência de viagem. Tá. O que a gente imagina de agente de viagem é aquela pessoa que a gente encontra numa agência, não é isso? E que dá ideia, olha, você pode fazer o pacote tal, você pode viajar para tal lugar e tudo mais. É simples assim? É só isso, Aline? Mais ou menos. Envolve muita experiência, muita técnica, muito detalhe. O agente de viagens, ele tem que saber sim, conhecer o mundo todo, embora não tenha estido nos lugares. Não tenha ido para lá. E sem contar todas as habilidades que nós temos que ter com sistemas, abrange muita coisa. Como é que é isso, Renata? Falar sobre o mundo, falar sobre as cidades, não é? Sem ter estado lá, sem ter conhecido os lugares. Isso aí é muito estudo, o pessoal tem que gostar de ler, tem que gostar de buscar informação cada vez mais? Tem. Eu tive a oportunidade de ser aluna do professor Melen Adas, um grande mestre, né, de geografia, e eu disse a ele: professor, se na minha época de colégio eu soubesse o quanto eu iria precisar da geografia, né, eu teria me dedicado mais. Hoje até é muito fácil, porque a gente tem toda a tecnologia à disposição, né? Tem Google, tem internet de todas as maneiras para auxiliar. Antigamente não, você tinha que se reportar a Atlas, né? Eu comecei há quase 20 anos, então eu tinha que procurar em Atlas. O cliente perguntava sobre algum destino e você tinha que descobrir onde era, né? Hoje está tudo muito fácil, a tecnologia, tanto dos sistemas que a gente usa, permitem a gente responder sobre qualquer companhia aérea, em qualquer lugar do mundo, hotelaria nacional e internacional, num clique. Então você está com o cliente ao telefone e se ele perguntar, estou precisando de um hotel em tal lugar, na hora você já responde, né? Então isso facilitou bastante.
Agora, como é que acontece nas agências? Agências estão preferindo pessoas, né, que fazem turismo, que tenham feito turismo, ou ainda o mercado é para quem é iniciante e vai aprender na agência depois? Olha, está com muita falta de profissionais qualificados, está faltando muito. Então, a gente não tem muita escolha. Eu, por exemplo, lá na agência, eu contratei pessoas iniciantes, não tem experiência. Não tem experiência. Saiu da faculdade agora. De turismo? Exato. Mas não sabe o conteúdo, a vivência. Eu, quando saí da faculdade, na verdade, a agente de viagem, eu falava que era a última coisa que eu ia fazer. Mas é maravilhoso e eu fiz tudo que o turismólogo poderia fazer. Ok. Nós vamos continuar esse papo daqui a pouquinho, depois do intervalo. Estamos de volta com Profissão Sucesso, mas antes de continuar com as nossas entrevistadas, eu quero dar uma dica muito especial. Que tal estudar no Centro Universitário Moura Lacerda? Inove-se. Inovar é a capacidade de renovar, de criar novas oportunidades, de crescer. Inove suas ideias, inove seus conhecimentos, inove no seu trabalho e na sua carreira. E o Moura Lacerda inova a cada dia para você inovar na sua vida. Processo seletivo agendado Moura Lacerda. Acesse vestibularmouralacerda.com.br e inove-se. Inove-se no processo seletivo Moura Lacerda. Inovar é a capacidade de renovar, de criar novas oportunidades, de crescer, de alcançar objetivos. Inove suas ideias, inove seus conhecimentos, inove no seu trabalho e na sua carreira. E o Moura Lacerda inova porque sempre esteve conectado com as principais demandas do mercado de trabalho. Já formou mais de 10 mil profissionais nas carreiras de administração, negócios, contabilidade e economia e constrói sólidas parcerias com empresas, indústrias, associações, prefeituras e sindicatos, para desenvolver uma via de mão dupla no oferecimento de oportunidades de estágios, bolsas de estudo, descontos e extensão universitária. Inscreva-se agora. Acesse vestibularmouralacerda.com.br e inove-se. E voltamos com Profissão Sucesso para falar sobre o trabalho dos agentes de viagens. Vamos ver aqui. A gente estava conversando, né, com a Aline e ela estava dizendo que fez o curso de turismo, mas a última coisa que ela pensava em ser é agente de viagem. E foi cair numa agência de viagem. Como é que foi isso? E por que você não queria ser agente de viagens? Eu fiz o curso, né? Eu sou bacharel, 4 anos. E hoje não são 4, hoje são 3 anos, mas ainda é bacharel. E aí eu fiz tudo. Eu fui recreacionista, fui morar em outras cidades, trabalhei em hotel, sentei na agência, não gostei, eu falei assim, é muito parado. Só que aí, com a maturidade, eu casei, tive filhos, e aí eu tive que me fincar em algum lugar. E entrei numa agência, trabalhei quase 9 anos, e hoje eu tenho a minha agência, porque é maravilhoso. Foi tudo que eu aprendi na faculdade, eu pude atuar. Legal. Olha, Renata, você falou no primeiro bloco que você abriu a sua agência há 20 anos. As pessoas não viajavam como hoje, né? E era uma coisa para rico mesmo, né? Para o exterior, então, era algo, voar, né? Era uma coisa para poucas pessoas, né? Como é que foi de lá para cá? Esse profissional, ele conseguiu ter mais respeito hoje, mais espaço no mercado? Eu estou no mercado há 20 anos. Eu tenho agência há 7. A minha própria agência. Como é que era lá atrás? Então, a gente está vivendo um momento assim bastante significativo. Por quê? Toda essa tecnologia que eu falei que está a nosso favor, né, nos dando condição de trabalhar com mais agilidade, com mais destreza, né, para atender o nosso cliente, ela também está
acessível ao cliente final. Porque hoje todo mundo acessa site de hotel, acessa site de companhia aérea. Ele pode fazer o próprio pacote. Ele pode sem ir à fazer, agência. né? Tem os sites de compra coletiva, tem uma série de oportunidades de negócio, né? Só que um aspecto que eu acho importante a gente falar é que lá atrás, há 20 anos, quando o cliente buscava uma agência para fazer esse tipo de compra, meu sonho de viagem é tal, e a gente realizava esse sonho, ele confiava na gente, nas dicas, nas orientações. Hoje, a internet proporciona essas orientações, proporciona essa compra. E como vencer essa concorrência, então? Então, mas aí é que tá. Não é concorrência, é uma oportunidade de negócio para o cliente. Porém, conhecimento não se compra, né? Então, hoje nós, agentes de viagem, somos consultores. Porque numa hora que entra num site de compra, desses que existem, eu nem vou citar, e compra uma viagem, chega na hora, não tem passagem. Chega no hotel, não tem a sua reserva. Ele não tem para quem falar. Né? Não tem. E a agência ele pode procurar depois? Aí é que tá. Primeiro que na agência a gente busca fornecedores altamente qualificados para nos darem essa retaguarda. E se houver problema... Legal, tá vendendo o peixe dela, né? Isso é muito sério. Alguém tem pergunta da nossa plateia? Você faça então, por favor. Teu nome? Ana. Eu gostaria de saber se é preciso ter conhecimento sobre mais de um idioma para poder atuar nessa área. E aí? Como é que vocês veem isso? Olha, não é preciso, mas é muito importante, é fundamental. Você não precisa falar mais de um idioma, mas você acaba se sobressaindo se você falar. Se você tiver, né, o conhecimento, exatamente, você entra na frente de outros candidatos. Exatamente. Tá bom. Gente, mais um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com Profissão Sucesso de hoje, falando sobre a profissão, né, de agente de viagens. Eu quero saber da plateia se mais alguém tem pergunta. Você tem? Seu nome? Priscila. Diga, Priscila. Eu queria saber como que funciona o curso na região e se o profissional pode se estender para o exterior. Pelo que dá para entender, se quem faz o curso aqui no Brasil, é isso? Se ele pode ser um agente de viagem ou um turismólogo lá fora? Não. Isso não acontece, né? Não pode. Tem que fazer um outro curso lá. Muitas profissões, elas não são, aqui no Brasil não são reconhecidas. Tem nos outros países, mas elas não, o diploma aqui no Brasil não é reconhecido lá fora. Assim como muitos lá de fora também não são reconhecidos aqui. Exatamente. Muitas vezes a grade, né, é diferente e tudo mais. A Gabriela Faria Pereira, aqui de Ribeirão mesmo, mandou a seguinte pergunta. Após a Copa e as Olimpíadas, o setor de turismo vai desaquecer? O que vocês falam? Vai aquecer e depois vai desaquecer? Eu acredito que não. Eu acho que vai haver uma reacomodação. Eu vejo uma oportunidade muito singular do turismo no Brasil ser conhecido, né? Os nossos destinos internos serem conhecidos pelos estrangeiros, e o que vai gerar um movimento interessante. Porque quem vier para uma Copa ou para Olimpíadas e voltar para o seu país contando as maravilhas que viu aqui, isso vai trazer outros, né, visitantes. Eu acredito que a gente vai ter um movimento legal. Agora, o agente de viagem, a gente sempre coloca assim, que é alguém que está ajudando as pessoas a irem viajar, a saírem de onde estão. Mas também
pode estar fazendo o contrário. Então tem que conhecer muito bem da sua região, da sua cidade, para conseguir atrair pessoas para virem viajar, para virem passear também na sua própria cidade. Acontece isso, né, Aline? Muito. As pessoas ligam para a agência? Pra agência, muito. Eu tenho muitos passageiros lá fora que foram morar, estudar e lá ficaram. E muitos, eles gostam muito do Brasil. Eles têm muita curiosidade e acontece muito. E aí é maravilhoso, né? Porque falar do nosso país é muito mais fácil. E receber em dólar também, né? É melhor, né? Olha, mais uma pergunta? Fala seu nome. Gian, eu queria saber se esse curso é técnico ou superior. É o superior, né? Mas como ela disse, agora com 3 anos. 3 anos. Né? Essa mudança aconteceu nacionalmente no curso de turismo? Faz pouco tempo, eu não tenho tantas informações, mas são 3 anos, hoje não precisa mais e é bacharel. Tá. Tem mais uma pergunta aqui, do Gilson Cabral, de Lençóis Paulista. A gente está com uma audiência muito boa de tudo quanto é lado. Para se dar bem nessa área, é importante ter conhecimentos de geografia e cultura na hora de oferecer pacotes turísticos? Isso dá mais segurança aos clientes? Geografia, não é? A Renata até falou aqui, né, que é muito, muito importante. E essa cultura geral é importante também? Também. Não adianta ficar só no seu mundinho. Não, né? pode. Tem que saber os costumes daquele lugar, como é que vai estar a temperatura. E se atualizando o tempo todo, né? Porque o mundo, tudo é aquecido, né? Então tudo acontece o tempo todo e a gente tem que ficar sabendo. A gente tem que se informar. Agora, o que vocês consideram? Vocês estavam dizendo da dificuldade da mão de obra qualificada, né? Todos os setores, na verdade, estão passando por isso, né? Infelizmente, as pessoas estudam, nunca estudaram tanto quanto hoje, né? Tem um monte de diploma pendurado na parede, mas quando vai para a prática, não consegue dar conta, né? E não consegue aplicar muitas vezes o que aprendeu. Quais as características que vocês consideram serem assim as principais para alguém que queira seguir nessa carreira de agente de viagens? O que vocês falam? Olha, eu acredito que em primeiro lugar tem que ser apaixonado. Tem que ter paixão pelo que faz. E isso é para qualquer carreira, né? E gostar de viajar? Isso não é muito difícil, né? Se dedicar, estudar, ter sede de conhecimento, né? Estar sempre antenado em tudo que acontece no mundo. Ter simpatia também para atrair o cliente, passar segurança para ele. E eu digo é um vendedor de sonhos, né? Isso. Eu só mudaria uma questão. A gente não só vende, a gente realiza sonhos. Então, primeiro que a gente precisa ter paixão para vender o que o cliente quer. Tem que fazer um pacote bonito, né? E cuidar de cada detalhe da viagem. Mais uma coisa, é muito importante, nós vendemos o que a pessoa não está vendo. Então, o cliente, ele acaba, um vínculo muito agradável, eu falo. A gente vende um sonho, exatamente. As pessoas não veem o que a gente... Então, confiança, extremamente. Confiança, né? Gente, um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta e olha que tem a pergunta para ganhar o curso Profissão Sucesso. E nós voltamos aqui com o Profissão Sucesso para falar sobre o trabalho dos agentes de viagens. Tem alguém com pergunta? Como é que é seu nome? Laísa, e eu queria saber qual a grade curricular, além de geografia. Do curso de turismo, então, né? A gente tem que explicar isso, que o agente de viagem é um braço, né? Do turismólogo, no caso, exatamente, né? Cartografia, geografia, estatística, história. A gente estuda muito história. E eu acho que os outros, psicologia que você tem no primeiro ano, a grade, eu acho que faz tempo, mas é basicamente isso.
Chegou uma pergunta pra gente do Paulo Munhoz, de Cravinhos. Existe idade máxima para ser agente de viagens? Não existe A isso. experiência é interessante nesse processo. É até melhor. Então, diferente de outras profissões. tem muita gente, no caso, né, que prefere, inclusive, contratar pessoas mais experientes. Que já viajaram, que já conhecem mais as pessoas, né? Uma outra pergunta eu queria fazer para vocês, como é que é o pagamento do agente de viagens, né? Como é que ele recebe? Tem um salário? Tem um mínimo? Como é que é isso? A categoria tem um mínimo, né? E o complemento do salário é feito em função de comissões. Tá, e qual que é o mínimo? Que esse base? 800, o mínimo, mas o agente de viagens não ganha menos que R$2.000, R$2.500. No caso, com as comissões. Com as comissões. Tá. E depende dele também, não é? Claro. Depende dele de acordo com o que ele se desenvolver dentro e produzir dentro da agência, né? Essa comissão aí varia de... Pode ser 1% do valor total da viagem. Do valor comissionado, Tá. Que seria... E as agências também recebem, né? A agência em si. Como é que a agência recebe? Porque eu estou falando do funcionário. Isso. Tá? E a agência, como é que ela é remunerada? Através de comissão também. Uma comissão também. Ou de FII, que são taxas de serviço que são cobradas, né? A tendência é terminar a comissão. E aí o valor, no caso, é um valor uniforme para todas as agências. Não. Por exemplo, as empresas aéreas dão X de comissão. Empresa aérea hoje, o agente de viagem acaba não conseguindo ganhar tanto, porque é muito fácil você comprar uma passagem aérea na internet pelo mesmo preço que você vai comprar comigo. Então, nós temos uma taxinha, é pouco. Tá bom. Quer dizer, tem que vender mais para conseguir ganhar nas taxinhas. Né? Isso para o dono da agência. Né? E o funcionário, a gente explicou muito bem. Olha, muito obrigada a vocês, a Renata Calil, a Aline Rodovalho, né? E vocês também que vieram do Liceu Contemporâneo. Muito obrigada a vocês. E se você perdeu alguma informação ou quer rever o programa de hoje, então acesse o nosso site. Lá você também encontra muitas informações, datas de vestibulares e concursos, notícias, vagas de estágios e muito mais. Agora, se o seu negócio é conseguir uma vaga de emprego, então é bom saber onde estão as oportunidades oferecidas em algumas cidades da nossa região. Em Ribeirão Preto, há vagas para auxiliar de escritório, advogado, operador de caixa, motorista e técnico em farmácia. Em Sertãozinho, há vagas para auxiliar de produção, eletricista, executivo de contas, fiscal de loja e vendedor. Em Ibitinga, há vagas para assistente administrativo, atendente de restaurante, estagiário em engenharia civil, técnico em segurança do trabalho e técnico agrícola. Em Lins, há vagas para assistente de loja, analista de qualidade, operador de caixa, farmacêutico e recepcionista. Para mais informações sobre as vagas de emprego, acesse agora profissãosucesso.com.br. Olha, o mercado de trabalho está cada vez mais competitivo e seletivo, exigindo profissionais ainda mais capacitados. Então, que tal preparar os seus colaboradores para que tenham um diferencial em relação à concorrência com as nossas palestras? Quer saber como? Então, acesse agora profissãosucesso.com.br, clique no link palestras e saiba como nos contratar. Falamos de gestão de pessoas, motivação, liderança, marketing pessoal e muito mais. E chegou o momento do nosso concurso, que vai premiar o ganhador com o curso Profissão Sucesso. É muito simples e fácil. Basta responder primeiro e certo a pergunta pelo nosso site e ficar na torcida, né? São mais de 300 cursos diferentes esperando por você. Vamos lá? De acordo com o que foi falado aqui hoje, como é feita a remuneração desse profissional? E quanto mais ou menos o profissional ganha hoje na agência, ok? Não perca tempo, acesse agora o nosso site e dê a sua resposta. Quem for mais rápido e acertar, ganha o curso Profissão Sucesso com direito a certificado. E não se esqueça de fazer parte das nossas redes sociais. Adicione agora o Profissão Sucesso no Facebook, Orkut e Twitter. O programa Profissão Sucesso de hoje fica por aqui. Obrigada pelo carinho da sua audiência e até sábado que vem, com certeza.